Oi gente, vamos para mais um vídeo falando sobre mudinhas. E o tema hoje é muito interessante porque por pequeníssima coisa que você faça aí, você já pode errar e causar um problemão na sua estufa, principalmente em tempos como esses, chuvosos ou nublados. Falta de sol e excesso de água, excesso de umidade, principalmente a umidade do ar. Uma das coisas que eu falo sempre pra vocês, vem cá produção, vamos chegar pertinho aqui de onde que eu vou mostrar os erros pra vocês. Os erros não, né? Os probleminhas que podem acontecer. E um dos cuidados que temos que ter muito nessa época agora, sem sombra de dúvidas, é com a irrigação. A irrigação, ela sempre é importante, tanto em tempos quentes quanto em tempos frios. Agora nós estamos num período muito quente, por mais que estejamos agora num dia fresco, porque tá chovendo há mais de 4 dias aqui na minha cidade, mas ainda assim a gente tá próximo aí ao final do ano, próximo ao tempo de mais calor, né, ao verãozão. Só que como tá chovendo muito, deu uma esfriadinha. E para dias atípicos, os cuidados devem ser atípicos. Como assim, Ju? Para dias diferentes de clima, de temperatura, de grau de umidade do ar, os cuidados aqui dentro também devem ser diferentes. Não dá para fazer tudo igual todo dia, porque os dias mudam muito. Mas vamos lá. Esse um dos cuidados deve ser a irrigação. Nessa época muito chuvosa e tá a umidade do ar alto, igual eu falei para vocês, e com vento, entra garoa aqui, eu não posso brincar com a irrigação, tenho que ter muito cuidado. E aqui, gente, eu não tô irrigando todos os dias. Faz 4 dias que tá chovendo sem parar e aqui a gente tá irrigando as mudas dia sim, dia não. Pode reparar que elas estão até sequinhas, com as folhas secas, porque hoje foi um dia que eu não molhei. E por que que elas estão assim sequinhas? Porque eu não molhei hoje, molhei ontem. Mas por quê? O dia continuou nublado hoje o dia todo. Cheguei aqui, como que eu fiz para verificar? Peguei a mudinha, às vezes não preciso nem arrancar, ó, ela tá sequinha, vocês estão vendo, ó, o substrato tá sequinho. Se eu passar aqui a mão, ó, ele tende a esfarelar, mas tudo bem, isso daqui não é um problema. Problema seria se tivesse úmido demais ou se a folha tivesse toda molhada. Por quê? Porque daí pode criar fungos, pode criar aquele lodo verde que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então o cuidado com a irrigação é essencial. Ju, mas ficar um dia sem molhar? Gente, já fiquei até 2 dias sem molhar. Aqui o negócio é, eu vim aqui, precisou eu molho. Não precisou, o substrato tá um pouquinho úmido. Eu vejo que as plantas não estão murchas, as folhinhas não estão ali com aquela deficiência grande de água, então eu não irrigo, tá? Mas por quê? Porque não fez sol nesse dia, capaz de me causar um problema aqui pela falta de água. Excesso de umidade. Primeira coisa, esverdeamento do substrato. Começa a criar um lodo em cima do substrato. Vem pra cá, produção. Você vai ter que pular aqui esse canteiro. Primeiramente deu a volta ali, ó. Filma aqui pra eles verem que aqui já começou a esverdear o substrato. Ju, mas aqui você não deixa no escuro? Eu deixo, né? Sempre com o tecido em cima, igual eu ensino pra vocês. Mas já tá próximo dos 10 dias, são bandejas de salsinha. E reparem aqui, ó, que já começou umas a germinarem. Pouquíssimas, porque a salsa ela é bem lenta mesmo, né? Ela germina bem devagarzinho. Então, por causa disso, eu já tirei o tecido. E já começou a dar aquela leve esverdeada no substrato. O que é esse esverdeamento? É um lodo que se cria. Então eu tive que tirar o tecido. Imagine que o tecido ia ficar ainda mais úmido, o fungo ali, o lodo ia se criar muito mais rápido. Então presta atenção nisso também, tá bom? O que é bom em dias quentes pode não ser bom em dias nublados e dias chuvosos. E esse lodo que se cria pode não ser benéfico para as mudinhas. Claro que se pouquinho esverdeamento não tem problema. Igual aqui eu não tenho um caso grave para mostrar para vocês. Ele começou a formar o lodo porque acaba sendo inevitável. Mas pode ser que seja muito, em grande quantidade, que forme aquela casca dura de lodo por cima. Aí tu pode usar até um produto à base de cloro para ver se você consegue amenizar esse esverdeamento. Mas o certo mesmo é não deixar acontecer. Outro problema grave do excesso de água, do excesso de umidade, é a paralisação da muda. Na verdade, eu acho que é o sintoma mais grave. Eu vivo falando para vocês que eu prefiro a falta de água do que o excesso de água. Sim, gente, faz sentido. Por quê? Nesses anos mexendo com mudinha, eu entendi que a falta de água, a gente deixa secar um pouquinho o substrato, tá naquele dia muito quente, não dei conta de irrigar, ou as beiradinhas, elas acabam murchando mesmo. Eu venho aqui,
irrigo, pronto. Daqui uns minutinhos a planta já tá lá, ó, revigorada de novo, já tomou aquela aguinha que eu coloquei ali. Agora se eu pego pelo excesso de água, se eu irrigo demais, o que vai acontecer? Ela vai afogar. Afogando, ela paralisa o crescimento. Gente, é muito real. Eu recebo muitas fotos de muitos seguidores que me mandam, inscritos, que me mandam as fotos lá pelo nosso Instagram, @hortafenato, e me falam: o que está acontecendo aqui, Ju? Elas não crescem. Eu falo, ó, você está utilizando um substrato legal? A semente também é de qualidade? Então só deve ser a irrigação. Como que você está irrigando? Ah, Ju, eu estou irrigando 3, 4 vezes por dia. Peraí, pode ser demais. Aqui, gente, em tempos quentes, eu irrigo de 2 a 3. E normalmente 2 vezes. 3 quando o dia está muito atípico, muito calor. Então você entende que o afogamento da muda não tem solução. Não tem como eu chegar na mudinha e tirar o excesso de água aqui. Eu tirar, ficar espremendo, ela que sai água, molhei demais. Não dá pra fazer isso. Então, irrigar, a falta de água tem solução. Claro que você não vai deixar a muda esturricar também, não é isso que eu tô falando, né? Mas enfim, o excesso de água não tem solução. A muda paralisou o crescimento, dificilmente você consegue fazer ela voltar a crescer. Mesmo se você adubar e ficar jogando ali nitrogênio, que seja para a folha crescer. O enraizamento estabiliza, não tem o que você fazer. Então cuidado, não peque pelo excesso de água. Principalmente em dias úmidos, chuvosos, nublados, como é o que a gente está vivendo aqui. Outro problema causado pelo excesso de água, vou pegar algumas aqui que eu já tinha visto que começaram a amarelar. Ó, reparem que a bandeja em si, ela tá bem bonita, bem esverdeada, não tenho problemas aqui com essas mudas. Mas notei que em algumas delas surgiram o começo do míldio, que é aquele funguinho branco, parece um pozinho branco, ó, atrás das folhas. Conseguem ver? Focou ali? Nem eu tô vendo. Ó, atrás dessa folhinha tem tipo um pozinho branco. Olha lá, ó, agora deu pra ver, né? Esse pozinho branco é o famoso míldio. E reparem como ainda assim, o substrato ainda assim tá sequinho, ó. Eu não tô pecando pelo excesso de umidade, mas às vezes acontece. O que eu vou fazer? Verifiquei que isso daqui tá ocorrendo em algumas mudas, vou tirar elas da bandeja. Eu vou separar, eu vou isolar elas, porque se eu deixar, vai começar a se espalhar e se alastrar pela bandeja toda, mesmo que ela esteja assim já bonita, a ponto de transplante, eu posso acabar perdendo, porque daí começa a apodrecer, amarelar, enfim. Então eu vou tirar. Esse cuidado também tem que ter, tá, gente? É muito importante vir aqui, olhar todo dia para elas, ver se está acontecendo algum problema. Excesso de água causa fungo, excesso de umidade. Fungo adora esse tempo. Gil, você tá falando do excesso de água pra gente não exagerar, beleza, já entendi. Mas então quando molhar, qual a quantidade correta para molhar? Gente, quando molhar, em dias assim, de manhã até a hora do almoço no máximo. Se não der sol, se você viu aí que o tempo tende a ficar nublado, tampado o dia todo, você irriga até a hora do almoço no máximo uma única vez. Vem aqui e irriga elas da melhor forma possível, igual eu já ensinei em outros vídeos para vocês. Lembra? Irrigar até a aguinha sair por baixo da bandeja, não irrigar só superficialmente. Você vai molhar só a folha, vai adiantar nada. Tem que molhar todo o substrato, toda a raiz. Não oriento irrigar no final do dia ou muito lá pro meio da tarde, 3, 4 horas em dias nublados. Por quê? Porque a muda vai dormir molhada. As folhinhas vão dormir com água presente nelas. Pronto, é a porta de entrada para a proliferação dos fungos. Então não faz isso. A plantinha, a mudinha, tem que dormir com as folhas secas. É igual numa horta. Horta não se irriga à noite de jeito nenhum, nem no final do dia. Tem que ser irrigada a ponto, né, para dar tempo do sol ou do dia, do ambiente conseguir secar as folhas da planta, tá? Assim você evita os fungos que pode ocorrer ali, até mesmo no solo. Mas vamos lá, quero falar agora de outro problema que acontece nesses dias pela falta do sol. Já falamos vários que acontecem pelo excesso de água. Agora pela falta do sol também ocorre? Com certeza. Aqui, ó, vamos começar por aqui. Tem bandejinhas que foram semeadas há uns 3 dias, é alface americana. Elas estão começando a germinar, ó. Já tiramos o tecido de cima,
Estão vendo? Bem pequenininhas, olhando de longe parece que nem germinaram ainda, né? Nem nasceram, mas a maioria delas já nasceram, ainda estão em processo de germinação. E a falta do sol pode causar o que nelas? Que eu tenho certeza que muita gente sabe, o estiolamento. Causar aquele caule fininho que vai crescendo à procura do sol e vai deixando a planta frágil, a planta fraquinha, né? Aqui ainda não vemos isso porque elas estão, igual eu falei para vocês, em processo de germinação. Mas olha essas daqui do ladinho, que já estão há alguns dias crescidinhas. É a mesma variedade de alface americana e elas ainda estão bonitas, não estão tão problemáticas, tão estioladas. Graças a Deus a gente não tem nenhum problema grave aqui para mostrar, mas elas começam a estiolar. Ó, elas estavam, olha essa daqui, ó. Tá vendo essa daqui? Tá vendo o caulezinho aí, ó? Esse caulezinho que começou a encompridar aqui, encompridar, sei lá se existe essa palavra, começou a subir aqui, aparecer para fora do substrato, é um sinal de início de estiolamento. Eu estou há 4 dias sem sol por aqui. Se eu ficar essa semana mais inteira, ou pelo menos mais uns 3, 4 dias, aí elas vão estiolar muito mais e provavelmente eu vou ter que fazer uma nova remessa, porque essa daqui vai vir fraquinha. Vamos ver se a gente ainda não perde elas. Mas vocês viram que o problema da falta de sol é muito grave. O estiolamento é muito grave, gente. Ele dá tombamento. Inclusive eu fiz um vidinho, vou deixar aí pra vocês lá no Instagram, @hortafenato, onde eu mostrei o que é o tombamento. A mudinha realmente tomba. Ela fica com o caule tão fininho, espichado, fraco, que ela tomba. Se ela tombou, ela não consegue voltar. Muito dificilmente ela consegue voltar. Aí pronto, perdeu a muda, não tem o que fazer. E o estiolamento, o que fazer, Ju? Gente, não tem solução para falta do sol, né? A não ser que a gente use luzes artificiais, que eu vejo que viveiros muito grandes utilizam. Ou já vi gente fazendo teste com eles também. Tenho até interesse, curiosidade de testar aqui para ver como funciona, né? Mas por aqui ainda não vi necessidade, então a gente não coloca. A gente passa por esses dias atípicos assim, né? Com facilidade. A gente já aprendeu o manejo, já aprendeu a lidar, então tudo bem. Mas para falta de sol, é difícil achar uma solução que vai cumprir o que o sol é para nós e para as plantas, né? Mas eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês, passado dicas úteis. Se você ficou com dúvida ainda, deixa nos comentários, vai falar com a gente lá no Instagram, @hortafenato, que a gente está aqui para compartilhar as experiências e o que sabemos, trabalhando num viveiro de mudas há mais de 7 anos, vivendo da horticultura por todo esse tempo. Espero de coração que eu tenha ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, gente!